Os Rejeitados, novo filme do Alexander Payne, com o trio principal aqui formado pelo Paul Giamatti, a Da'Vine Joy Randolph e o Dominic Sessa, esse último que não vai aparecer nas premiações, diferente dos dois primeiros que já foram até premiados no Globo de Ouro, mas que merecia muito mais reconhecimento. Eu fico muito interessado na carreira desse jovem que faz um ótimo trabalho aqui. É quase que um retorno, digamos, do Alexander Payne, não só para essa temporada de prêmios, mas ao estilo característico dele que volta a funcionar aqui depois de alguns filmes não tão bons assim, digamos. Então esse diretor que é marcado por filmes como Nebraska, por filmes como Os Descendentes e Sideways, que talvez tenha sido o filme que colocou ele no mapa, volta aqui com mais um desses filmes que vão unir uma espécie de tragicomédia, né? Então ele vai em alguns momentos ao melodrama mais profundo, e em outros ele vai na comédia mais escancarada, mais direta. É um filme aqui muito, muito engraçado mesmo. E é muito curioso o Alexander Payne que ele faz esses filmes nesse período, né, de geralmente ele lança filmes ali, Festival de Toronto, que é um festival muito pronto para a temporada de premiações, para ser uma das prévias do Oscar, e os filmes dele em algum sentido vão se parecer aos filmes do Oscar, mas ao mesmo tempo eu nunca encaro o cinema do Alexander Payne como um Oscar bait, digamos assim, porque ele, dentro dessa dinâmica da indústria de filmes para premiações e tudo mais, ele consegue encontrar uma cara muito pessoal, uma cara muito própria, e sobretudo em como ele vai lidar tanto com o humor quanto com o drama. Sim, aqui vão ter momentos que vão cair para a ideia do Oscar bait, aqueles momentos que a gente corta o ator na cena e fala, beleza, eles vão usar esse momentinho aqui lá no Oscar quando a indicação desse ator ou dessa atriz forem apresentados. Para mim, o mais claro de todos, o momento ali na cozinha em que a personagem da Da'Vine Joy Randolph está esperando de costas e aí todo mundo entra e aí ela vira de frente, começa a chorar e falar e tudo mais. Mas por mais que esse filme tenha momentos de Oscar bait, ele não é um Oscar bait. E muito disso passa pela simplicidade com que o Alexander Payne consegue construir todo o seu filme. É um filme onde ele deixa os atores brilhar, ele deixa a história transparecer, o avanço dessa história, da narrativa e também muito dos diálogos. Mas isso não quer dizer que não haja um diretor por trás, não quer dizer que não haja uma visão criativa por trás nesse sentido. O Alexander Payne ele faz isso muito se voltando para uma ideia do cinema clássico. Então é um filme que não vai ter um grande virtuosismo estético, é um filme que não vai chamar atenção, por exemplo, para a fotografia ou para uma fotografia mais evidente, digamos assim, ou para uma montagem mais evidente. Não é um diretor que quer dizer, olha só como eu sou um autor, mas ele é, em algum sentido. Então ele consegue juntar essa simplicidade do filme, essa simplicidade que não chega a ser temas simples, digamos assim. Então a gente vai estar falando aqui do momento de guerra do Vietnã, dessa década de 70, de uma explosão cultural, de incertezas em muitos sentidos, né? O filme vai estar falando sobre o passado, sobre o futuro o tempo inteiro, mas ele não vai se aprofundar tanto em uma complexidade nesse sentido. Ele vai estar muito mais preocupado em ter esse tom meio dúbio, em alguns momentos mais pessimista, em outros mais otimista, mas principalmente em focar na relação entre esses personagens. Muito mais nesse sentido ele se aproxima do melodrama, que é a profundidade dramática, do que a complexidade temática, que é muito própria, digamos, dos filmes de Oscar atualmente, ou filmes que tentam ser complexos tematicamente. Aqui ele vai esbarrar em tudo isso, vai esbarrar isso no personagem da Da'Vine Joy Randolph, quando a gente descobre, e o filho dela, no caso, o passado que a gente vai descobrir do personagem do Paul Giamatti, ou o próprio personagem do Dominic Sessa, quando a gente vai descobrir mais sobre a relação com os pais e tudo mais. Mas o filme ele vai funcionar, acima de tudo, quando ele se relaciona com esses personagens, quando ele consegue tirar o humor desses personagens mesmo em uma situação trágica, mesmo nessa situação de seres rejeitados. E aí vai fazer muito sentido a abordagem estética aqui do filme, a abordagem formal do Alexander Payne, que vai ser essa abordagem muito mais relacionada com o cinema clássico. Então é uma montagem que não se faz muito presente, que é quase que escondida em algum sentido e que vai se voltar muito para o plano e o contraplano,
ou aquela abordagem clássica da cena na Hollywood clássica de você primeiro situar espacialmente os personagens naquele espaço e depois começar a aproximar a câmera para captar as suas emoções. Então, o plano e o contraplano. O filme vai ser muito envolto nesses diálogos, então vai fazer muito sentido essa abordagem por isso. E a partir dessa aproximação ele consegue tirar tanto o humor quanto os momentos mais melodramáticos, que aí o close-up vai ser muito importante. Claro que isso não o filme inteiro, né? Tem um momento, por exemplo, que o Paul Giamatti ele sai ali procurando o personagem do Dominic Sessa e aí ele grita para ver onde tá o personagem e aí a câmera vai abrir, né? A montagem vai abrir a câmera e mostrar ele sozinho ali no espaço e ele gritando sem ser ouvido, que vai gerar uma espécie de humor. Ou mesmo a apresentação desse personagem que vai começar bem distante, como ele é um cara muito isolado, até que a montagem vai cortando, até que a gente se aproxima dele, que nada mais é do que o que o filme vai fazer, né? Mostrar esses personagens rejeitados, esses personagens que estão isolados, e se aproximar deles e aproximá-los também ao mesmo tempo. Então eu gosto muito como Os Rejeitados ele tem uma simplicidade muito grande, uma simplicidade formal, uma simplicidade até em como vai abordar os seus temas, mas isso não quer dizer que ele não tenha uma profundidade, isso não quer dizer que ele não tenha um charme muito especial. É um daqueles filmes que muito do poder dele é um poder indescritível, é um poder, acima de tudo, sensorial. É um filme que parece que ele abraça a gente, que ele nos envolve, que ele nos coloca ali dentro, perto desses personagens. Tudo bem, Hollywood sempre tem uma busca nesse sentido por essa aproximação entre público e personagem, mas nem sempre funciona. No filme do Alexander Payne aqui em Os Rejeitados, ele consegue muito bem essa identificação nossa com os personagens, por mais que a gente seja completamente diferente desses personagens. E tudo isso quase sempre sem soar muito pré-programado, digamos assim. Como eu disse, tem momentos que sim, tem momentos que são mais calculados, que soam um pouco como Oscar bait, mas no geral a gente nem percebe que a gente está se deixando levar, que a gente está se deixando ser envolvido por esse filme. No geral, gostei bastante dos Rejeitados, filme que deve conseguir várias indicações ao Oscar, mas aqui eu faço também uma menção especial ao Dominic Sessa, que é fundamental para esse filme funcionar, né? É um filme que ele vai se afunilando cada vez mais no personagem do Dominic Sessa e a relação dele com o Paul Giamatti. E até por isso eu acho que em alguns momentos a personagem da Da'Vine Joy Randolph ela acaba sendo esquecida aqui e acaba ficando presa apenas a uma muleta narrativa. Eu gosto muito da atuação, mas nem tanto o que fazem com a personagem dela. No geral, eu acho um ótimo filme, Os Rejeitados, filme que chega agora nos cinemas para todo mundo e que deve aparecer, claro, no Oscar em várias categorias, incluindo melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro, talvez até melhor montagem. Um filme simples, mas bastante poderoso. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.